A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Salmo de número 106. Deus é louvado por haver suportado o seu povo apesar das muitas rebeliões. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreender o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das tuas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça do deserto e tentaram a Deus na solidão. Ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, cobriu a gente de Abirão, e lavrou um fogo na sua gente. A chama abrasou os ímpios. Fizeram bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações, os espalharia pelas terras. Também se ajuntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste, e isso foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhe dissera, antes se misturaram com as nações e aprenderam suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos, de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com o sangue. Assim se contaminaram com as obras e se corromperam com os seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo
que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que o aborreceram se assenhorearem deles, e os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo seu clamor, e lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que deles tivesse misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congregai-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Salmo de número 107. A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e em geral todos os homens. Louvar o Senhor porque é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, que os remiu da mão do inimigo, os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desarraigados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidades que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, e os levou por o caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e à sombra da morte, presa em aflição, em ferro, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve os que ajudassem. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão, por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam o sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios mercando as grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas, sobem os céus, descem os abismos e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleam com ébrios e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas, então se alegram com bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembléia dos anciões. Ele converte rios em desertos, nascente em terra seca,
a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nele habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Ele faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência, e semeiam campos e plantas vinha, que produzem fruto abundante. E ele os abençoa de modo que se multiplica muito, o seu gado não diminui. Mas outra vez descrevem são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desarraigados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanho. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio observa estas coisas e considere atentamente a benignidade do Senhor. Salmo de número 108. Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertarei saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário, e eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Galaade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador, Moabe a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre Filistas jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitastes? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcarás nos pés dos nossos inimigos. Salmo de número 109. Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que livre das suas aflições. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são os meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e a viúva sua mulher. Sejam errantes os mendigos, e os filhos que busquem o pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor na mão de tudo quanto tenha, e desponha-no nos estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apegue ao pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça resplandecer
a sua memória na terra, porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afastou dele, assim como se vestiu a maldição tal como uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como veste que cobre e como cinto que cinja sempre. Seja sempre da parte do Senhor o galardão dos seus contrários e dos que falam mal da sua alma. Mas tu, ó Jeová, Senhor, ser comigo, por causa do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina. Sou sacudido como um gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhe sirvo de opróbrio, quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levante-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vista-se nos meus adversários de vergonha. Cubra-os da sua própria confusão com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a sua boca, com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para livrar dos que condenam a sua alma. Salmo de número 110. O reino, o sacerdócio e a vitória do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te, minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis do dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las de cadáveres, ferirás as cabeças das grandes terras, pelo caminho desententar-se-á no ribeiro, e prosseguirá de cabeça erguida. E assim paramos aqui no 110. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando e te livrando de todo o mal, em nome de Jesus.